Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os afora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Como o nosso pastor falou, nós estamos dentro desse mês de março. O nosso tema é envio, é o mês do envio, a palavra envio. E o Senhor, Ele ministrou ao meu coração, e Ele também, Ele falou profundamente ao meu coração. E o Senhor, Ele simplesmente ministrou ao meu coração: enviado não negocia propósito. Quem entende que foi enviado não negocia o seu propósito. E dentro desse texto de Lucas, capítulo 24, é um texto a qual todos nós sabemos que o tema central dentro desse texto é a ressurreição de Jesus, é a ressurreição de Cristo. Mas o Senhor, Ele ministrou algo ao meu coração dentro desse texto. Ele ministrou sobre instruções e fidelidade dentro desse texto. E nós sabemos bem que o contexto aqui, como eu falei, era um contexto onde os discípulos de Jesus, eles vão ter um encontro, ou podemos dizer melhor, Jesus vai se apresentar onde eles estavam, os 11, e Jesus ali vai começar a conversar com eles, a dialogar. E o que me chamou mais atenção de começo dentro desse texto é que o próprio Jesus, ele vai dizer que tudo o que estava acontecendo era tudo que ele já vinha falando. E se nós se atentarmos para esse capítulo 24, nós vamos ver no começo do capítulo 24, Maria, ela simplesmente indo ao sepulcro, levando especiarias. Ao domingo de manhã,
E o Senhor, Ele ministrou algo profundo ao meu coração, porque Maria, ela estava indo levar especiarias para tratar do corpo de Jesus, como se ele estivesse morto. Mas só que o próprio anjo, ele vai precisar descer como mensageiro do Senhor para alertar a Maria e trazer a memória dela, simplesmente dizendo: porque está procurando entre os mortos aquele que vive. E eu parei, eu fiquei pensando, porque era o domingo pela manhã, era o dia ao qual Jesus tinha dito que era o dia que ele ia ressuscitar. Então eu tento me imaginar, era o dia que era para ela se alegrar, e para aquele túmulo se alegrando e acreditando e falando: é hoje o dia que o meu Senhor vai ressuscitar, o dia que ele falou. Mas só que não, ela foi para aquele túmulo com tristeza. E tem hora que nós somos assim, igualzinha Maria. Igualzinha, como assim? Enquanto estamos caminhando com Jesus e está tudo bem, nós acreditamos e cremos em tudo que sai da boca dele. Basta o cenário mudar, basta o ambiente mudar, que nós se esquecemos de tudo que ele falou. Nós começamos a se esquecer das promessas, daquilo que Jesus tem liberado. E o que estava acontecendo aqui não era nada do que eles não sabiam, era simplesmente de tudo que Jesus já vinha falando para eles, que o Filho do Homem ia ser entregue ao terceiro dia, a ressuscitar. Nada do que estava acontecendo aqui eles não sabiam. Tudo o que estava acontecendo aqui foi avisado. Mas só que quando eu li aqui o texto, Jesus, ele no capítulo 24, ele ressurreto, ele agora ele vai também a caminho de Emaús, atrás de discípulos que estavam voltando à vida antiga, a vida velha, voltando para o lugar, saindo do lugar do propósito. E nós vamos ver que agora em Lucas 24, aqui no final, Jesus, ele vai aparecer para os 11. E quando ele aparece para os 11, ele vai instruir os 11. E a instrução que ele vai dar para os 11, como nós lemos, ele vai orientar que em seu nome pregasse o arrependimento, e em seu nome pregasse remissão de pecado, e em todas as nações. Mas nós vamos ver que Jesus vai continuar dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E ele fala: ficai. E é isso que me chamou a atenção, porque primeiro Jesus, ele vai orientar, ele vai dar uma direção, e a direção, antes de ele enviar os discípulos, ele vai orientar os discípulos, a maneira como os discípulos iam falar, a maneira como os discípulos iam pregar, a maneira como que os discípulos iam fazer. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, que quem não está pronto para pregar a verdade, não está preparado para ser enviado. Quem negocia a mensagem não está pronto para ser enviado pelo Senhor. Porque nós vamos ver que Jesus, ele dá uma orientação, e a orientação é: pregai arrependimento. E quando eu falo disso, eu falo aqui de chamada, eu falo de envio, de vocacionado. E nós vamos ver que João Batista, ele simplesmente, ele vai ser alguém que não negocia o seu propósito. Ele vai ser alguém que ele não prega aquilo que os outros querem ouvir. Ele é alguém que simplesmente entendeu o para que ele foi enviado, e ele compreendeu, e a mensagem dele era uma mensagem boa,
Era uma mensagem boa, uma mensagem que ele chamava para o povo se arrepender. Era uma mensagem a qual ele mandava o povo se voltar para o Senhor. E a minha pergunta aqui nessa noite, para mim e para você: o que nós temos feito com o que o Senhor tem nos confiado, com a mensagem que o Senhor tem colocado aos nossos lábios, com a mensagem que o Senhor tem colocado ao nosso coração? Será que nós temos mudado a mensagem para agradar? E o Senhor, Ele me trouxe a memória, porque quem é enviado não muda. Quem é enviado não muda o propósito, não muda a mensagem. E o Senhor, Ele me trouxe a memória hoje, a essa tarde, o profeta Micaías. Alguém que apanhou, simplesmente porque falava a verdade. Não se corrompeu diante de Acabe. Acabe queria que ele se corrompesse. Acabe que ele queria que ele fosse como os outros 400 profetas, pregasse, profetizasse a favor dele, mas ele não negociou a mensagem que vinha de Deus para o coração dele, aquilo que Deus queria falar. Ele entendeu que ele era enviado. E o que tu tem feito? Quando o Senhor te envia, quando o Senhor te leva a algum lugar, quando o Senhor manda você falar alguma coisa para alguém, quando o Senhor ministra algo ao teu coração, o que tu tem feito? Porque a instrução que Jesus vai dar para esses discípulos é simplesmente uma instrução: pregai arrependimento, pregai remissão de pecados. E eu me lembro aqui, quando o Senhor, Ele, através da liderança de Josué, através da vida de Josué, Ele vai enviar 2 discípulos a uma cidade chamada Jericó. E aqueles discípulos, quando chegam lá, eles foram com um propósito. O propósito era apenas para que eles espiassem a terra. Mas só que eles tinham uma palavra do seu líder Josué. E quando eles foram, automaticamente aconteceu de eles entrar dentro da casa de Raabe. E a vida de Raabe nunca mais foi a mesma. E a minha pergunta aqui nessa noite é: nas casas que nós temos entrado, o que nós temos falado? O que nós temos feito? Você acha que você foi lá por acaso? Foi o propósito do Senhor te empurrando para dentro desse lar? E o que você tem falado lá? Aí o salmista vai falar: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí a minha pergunta é: quando o Senhor te impulsiona, quando o Senhor te leva para um lugar, ou te leva para uma casa, o que tu tem feito? Será que tu tem sentado na roda dos escarnecedores, escarnecido junto? Ou será que tu tem feito a diferença? Micaías, ele não se corrompeu, ele permaneceu. Apenas uma voz fez toda a diferença. 400 profetas teve que se calar diante de Micaías, porque ele não se corrompeu, ele permaneceu na verdade, falando o que Deus queria. João Batista permaneceu. E agora Jesus, ele vai instruir esses discípulos. Ele vai instruir esses discípulos a pregarem ao arrependimento. E aí eu me lembro do próprio Jesus, que ele não precisava passar pela cruz.
Ele não precisava passar por nada disso, mas só que era o propósito do Pai para a vida dele. E ele foi até o fim. E dentro do propósito dele, quando ele entrou dentro de uma casa, houve salvação. Lembra aqui comigo, Zaqueu, ele subiu na árvore, ele queria ver quem era Jesus. Jesus falou: vou para tua casa, Zaqueu, vou lá. E quando Jesus chega, qual foi a palavra? Hoje veio salvação a essa casa. E eu amo que o versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, ele vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estavam perdidos. E eu quero te fazer a pergunta: quantos lá fora estão perdidos? E o Senhor está nos enviando. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? Não negocie a mensagem que Deus te deu. Porque esses discípulos, eles receberam a instrução do Senhor, e eles permaneceram, como o pastor Adalberto começou aqui falando. Eles permaneceram em Jerusalém, mas não permaneceram de qualquer maneira. Se a gente olharmos o livro de Atos, nós vamos ver que eles estavam em oração, havia perseverança, havia concordância, havia tudo em comunhão. E eu quero te perguntar: como que tu está dentro de Jerusalém? Porque o texto ele vai ser muito claro. E eu amo esse texto. Quando o Senhor ele ministrou ao meu coração sobre isso, e o Senhor ele foi bem claro ao meu coração: não, o enviado não muda o propósito, não negocia o propósito. A minha pergunta novamente vai ser: o que tu tem feito? Será que tu tem negociado? Porque, falar a verdade, muitas das vezes, 99% das vezes, muitas das vezes não, 99% das vezes, trazer a mensagem que o Senhor quer, muitas das vezes tu não vai arrancar um glória a Deus, tu não vai arrancar um aleluia, mas é o que Deus manda. E eu não posso negociar essa verdade. Eu confesso que eu até pedi ao Senhor, dentro desse texto, uma direção mais branda. E aí o Senhor foi e falou comigo: qual é o tema que eu te dei? O enviado não negocia o propósito. O primeiro a apanhar foi eu. O primeiro a ser corrigido foi eu. E nós vamos ver que esses discípulos, a primeira orientação que o Senhor deu para eles foi essa: pregar arrependimento. E depois nós vamos ver que Jesus, ele vai falar de uma promessa. E a promessa que vinha do Pai. E nós conhecemos bem esse texto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai. E é aqui que a gente tem essa dificuldade. Ficar. Permanecer na posição que Deus manda, na posição que Jesus manda, porque nem sempre nós queremos ficar, porque o contexto aqui desses discípulos, quando Jesus manda eles ficar, o contexto é que os discípulos estão apavorados, eles estão com medo do que os judeus podiam fazer.
E aí a minha pergunta é, novamente, quando Deus tem mandado nós permanecer, o que nós temos feito? Será que nós temos saído do lugar onde Jesus mandou a gente permanecer? E deixa eu te falar aqui algo. Desobediência, segundo Samuel, desobedecer a Deus é pior do que obra de feitiçaria. Então nós precisamos ficar muito ligado. Eu falava com os meninos lá na célula essa semana que 90% das vezes, não se escandalize, que 90% das vezes a gente dá mais crédito para o diabo do que para Deus. Porque tem hora, como foi o texto de ontem, Davi, ele estava reconhecendo que tudo que estava acontecendo foi por causa do erro dele, por causa do pecado dele. E aí 90% das vezes a gente fala que é o diabo, mas não é. É a gente que abrimos essa legalidade, é a gente que permitimos isso. Mas o Senhor, Ele nos convida a um arrependimento. Ele nos convida a permanecer, a ficar onde? Na posição que Ele nos ordenou. Porque Ele quer nos revestir, Ele quer derramar dentro desse mês algo que Ele ministrou ao meu coração, que Ele quer derramar algo no meio da igreja, algo que vai impactar, algo que vai trazer um crescimento extraordinário. Mas nós precisamos permanecer no lugar que Ele mandou, porque essa foi a instrução, ficar. E pelos discípulos obedecer, eles viveram algo que nunca eles viveram antes. Antes até foram enviados, foi, junto com os 70, até foram, mas não viveram o que eles viveram em Atos 2. Ou seja, o fruto da obediência, de permanecer na posição e no lugar que Deus ordenou. Eles viveram algo extraordinário em Deus. E aí eu quero te perguntar, será que tu tem vivido algo extraordinário em Deus? Será que tu tem vivido algo maravilhoso em Deus? Porque é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer derramar uma graça, Ele quer derramar uma autoridade, Ele quer derramar uma unção de uma maneira sobrenatural, para que aonde eu e você formos, façamos discípulos, falamos no nome dEle. E só quem nos proporciona isso é o Espírito Santo. Ele nos impulsiona a proclamar as boas novas aonde nós pisarmos. Mas precisa permanecer, precisa ficar. Mas não é ficar de qualquer maneira, não é ficar de qualquer jeito. É ficar em oração, é ficar em perseverança, é ficar em concordância, é ficar em unidade, é permanecer junto. Porque essa foi a instrução. E aí nós vamos ver em Atos capítulo 2, porque o mesmo Pedro que lá atrás, ele, quando estava no processo de crescimento, podemos dizer assim, teve alguns momentos que o Senhor teve que corrigir ele, o Senhor teve que exortar ele. E nós, tem hora que não queremos aceitar o conserto do Senhor, não queremos acertar o ajuste, não queremos aceitar o ajuste do Senhor. E como nós queremos ser enviados, fazer a diferença, se muitas das vezes nós estamos como esses discípulos no caminho de Emaús, voltando para o lugar onde Deus falou que não era mais para a gente voltar. Deus está nos ajustando para um envio, para um crescimento, mas nós precisamos permanecer na obediência ao Senhor. Porque tudo o que eles fizeram foram isso, não fizeram nada diferente. Pedro agora,
ele poderia fazer totalmente diferente, como ele fez da outra vez, quando Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Mas só que agora Pedro fez diferente. A ordem de Jesus foi: ficai. Pedro falou: opa. Da outra vez ele falou que ia dar ruim e deu. Eu que não sou bobo e fazer novamente o que eu fiz. Ou seja, isso é arrependimento. É não voltar a praticar o mesmo erro de novo. Se a gente volta a praticar tudo novamente, não houve um arrependimento, houve um remorso. E o Senhor quer de mim e de você um arrependimento. Um arrependimento. E Pedro agora, ele, junto com os discípulos, ele permaneceu. Ele ficou. Porque ele ouviu da boca de Jesus uma promessa. E o interessante é que essa promessa, ela é para todos. Que é a promessa do Espírito Santo. É uma revestimenta. É o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza, nas nossas limitações. É o Espírito que nos ajuda quando nós queremos parar, estamos cansados, fadigados. E é isso que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Essa revestimenta espiritual. Porque isso é promessa. E eu não vou me prolongar muito, mas eu simplesmente preciso trazer essa orientação que o Senhor ministrou ao meu coração, para mim, que Ele quer fazer algo extraordinário, mas nós precisamos permanecer, nós precisamos ficar, nós não podemos negociar. Nós precisamos ser o que a Bíblia diz que nós somos: luz do mundo e sal da terra. É isso que nós somos. Então, quando nós estamos lá fora, nós não podemos andar como o mundo anda. Nós precisamos fazer a diferença, porque o Senhor, Ele vai derramar sobre nós dentro desse mês, como eu falei. Ele ministrou isso muito forte ao meu coração, que Ele vai derramar algo sobrenatural sobre as nossas vidas, algo que vai nos impulsionar para um crescimento muito grande, para algo extraordinário. Vidas vão ser alcançadas. Deus vai nos levar com autoridade a alguns lugares, mas nós precisamos permanecer na posição, permanecer aonde Ele nos mandou ficar. E eu quero nessa noite te convidar a você se colocar de pé.